O Corinthians sai na frente na disputa pela taça do Campeonato Paulista de 2025. A vitória diante do Palmeiras no Allianz Parque dá ao Corinthians a vantagem de jogar por um empate no jogo de volta no dia 27 de março na Neoquímica Arena. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Palmeiras 0, Corinthians 1. O Corinthians contrariou todas as estatísticas, quebrou aí as casas de apostas, porque ele não só segurou o Palmeiras, mas ele ganhou do Palmeiras nesse primeiro jogo pela final do Campeonato Paulista. E foi uma vitória muito importante e que dá muita confiança ao Corinthians e credencia ele de novo a ser ali o favorito a ganhar o título do Campeonato Paulista, porque o Corinthians fez uma excelente primeira fase, mas caiu de rendimento nos últimos jogos, aí teve a desclassificação na Libertadores e tudo isso colocou em xeque, né? Será realmente que o Corinthians está pronto para ganhar um título? Será que o Corinthians pode ser favorito? O Palmeiras se classificou aos 45 do segundo tempo para a fase de mata do Campeonato Paulista, mas era tido como o favorito, e principalmente nesse primeiro jogo no Allianz Parque, porque a gente sabe que aqui em São Paulo não é permitido torcida visitante e isso tem sido um fator preponderante nos clássicos. Geralmente quem joga em casa ganha, mas tem ali as suas exceções. E no caso desse confronto entre Corinthians e Palmeiras, principalmente no Campeonato Paulista, vamos fazer esse recorte de Paulista, o Corinthians não ganhava do Palmeiras desde 2019, o último ano que o Corinthians foi campeão paulista. Naquele ano o Corinthians ganhou do Palmeiras na fase de grupos ali do Campeonato Paulista, e o Palmeiras no Paulista, jogando no Allianz Parque, vinha de 28 jogos de invencibilidade. O Palmeiras não perdia pelo Paulista desde 2021, então assim, estatisticamente tudo estava a favor do Palmeiras, mas o Corinthians fez um jogo muito seguro, fez um jogo taticamente muito inteligente, de muito comprometimento dos seus jogadores. E por isso o Corinthians conseguiu aí essa vantagem para o jogo de volta. O Ramon Dias escalou o que ele tem escalado de melhor nos últimos jogos, né? Acabou o rodízio porque chegou esse momento de jogos decisivos. E aí, com exceção do Galo, que foi poupado, e como o Corinthians abriu o placar no segundo tempo, não houve a necessidade de usar o Galo. A comissão pôde segurar ele, até porque o gramado sintético poderia dificultar mais ainda esse momento de recuperação do Galo. O Corinthians saiu na frente, o Galo continuou no banco, não precisou entrar. E o Fabrício Angilleri não pôde jogar os jogos da Libertadores, mas jogou esses jogos aí, desde quando ele chegou, os jogos decisivos pelo Paulista. E que lateral esquerdo que o Corinthians foi arrumar, porque o Fabrício Angilleri teve a missão ali de neutralizar o Estevão, que é o jogador mais habilidoso do Palmeiras, que dá muito trabalho. Inclusive, ele deu trabalho pro Hugo numa vacilada do Félix Torres, uma das poucas vaciladas, mas também quando vacila, né, é daquele jeito. O Félix Torres saiu errado, permitiu o ataque do Palmeiras e o Estevão bateu ali de fora da área. O Hugo precisou fazer uma defesa ali importante, mas na maioria dos duelos entre Angilleri e Estevão, o Angilleri levou a melhor, teve cobertura, tinha sempre alguém junto com ele nessa marcação. Claro, ele não pôde avançar, porque ele também consegue fazer isso, também colabora muito ofensivamente com o time, não pôde, porque ele não podia descuidar do Estevão. Então, uma partidaça do Fabrício Angilleri. A escalação do Corinthians, então, foi Hugo no gol, Mateuzinho do lado direito, Gustavo Henrique e Félix Torres. Aí o Fabrício Angilleri do lado esquerdo, na verdade o Félix jogando pelo lado direito e o Gustavo Henrique pelo lado esquerdo. Os três meio-campistas que fizeram uma partidaça, os três, enquanto estiveram em campo, Ranieri, José Martini e Carrilho. E aí a ausência do Galo fez com que o Romero entrasse. Então lá na frente foi o Memphis, o Yuri Alberto e o Romero. E aí, taticamente, muito comprometido o Romero. Ele foi muito elogiado na entrevista, e o Romero é esse jogador, né, e falaram sobre isso. O Romero fez exatamente o que a gente pediu, e o Romero ajudou muito, porque daquele lado ali do Romero tinha o Piquerez também, que é um excelente lateral
esquerdo, e o Romero conseguiu contribuir para que ele não tivesse liberdade para fazer a construção de jogada do Palmeiras. E no meio de campo, o meio de campo do Corinthians não permitiu que Rafael Veiga jogasse, não permitiu que o Facundo Torres jogasse, não permitiu que o Martins do lado do Palmeiras jogasse. O Corinthians não deu liberdade para os melhores jogadores do Palmeiras. O Corinthians fez um jogo excelente, nossa, de brilhar os olhos? Não, o Corinthians fez o jogo que ele precisava fazer, ele precisava estar bem postado defensivamente. E outra coisa, que outro detalhe, falar do sistema defensivo que passou um jogo sem ser vazado, e mais do que isso, o ponto forte do Palmeiras é a bola aérea. E nos últimos jogos, se você puxar o histórico aí dos últimos confrontos do Palmeiras com o Corinthians tomou gol de bola parada, de bola aérea do Palmeiras, e não sofreu nesse quesito. O Corinthians ganhou as disputas aéreas muito em função também do Gustavo Henrique, que é excelente nas bolas aéreas, um posicionamento incrível, fora a questão de cobertura, a noção de cobertura dos jogadores, de ocupar os espaços. Então, uma das chances mais claras que o Palmeiras teve foi de uma finalização, agora eu não me lembro se foi o Rafael Veiga, mas o Hugo fez uma defesa, mas ele não conseguiu encaixar, e aí caiu no pé do jogador do Palmeiras, que bateu, e o gol estava livre, não porque tinha o Mateuzinho ali para salvar em cima da linha, em várias jogadas assim que o Palmeiras conseguiu sim o jogador cabecear, mas ele teve a finalização dificultada porque tinha um jogador do Corinthians ali dificultando a subida, não cabeceou livre. Então teve obviamente alguma situação ou outra que escapou, porque a gente está falando de um jogo que tem o adversário vai te colocar dificuldade, e não dá pra você ser perfeito nos 90 minutos, mas aí a gente tinha o Hugo, a gente contou muitas vezes com a falta de eficiência do time adversário, e o Corinthians, ele quando teve a chance clara, e nem tão clara assim, porque o Yuri foi muito inteligente ali, ele conseguiu ali, não é que ele pegou a bola livre, correu e fez uma finalização, não tinha jogadores ali tentando diminuir o espaço dele, mas o Corinthians conseguiu abrir o placar com o Yuri Alberto, numa jogada que começa com Félix Torres, aí tem a participação, Félix Torres rouba a bola ali do Estevão, tem a participação do Gustavo Henrique, que passa para o Carrilho, e aí o Carrilho encontra o Memphis, e o Memphis também contou um pouco a sorte ali naquele momento, o Richard Rios, mais uma vez, uma jogada entre Richard Rios e Memphis, o Memphis teve sorte melhor ali, se deu melhor no lance e conseguiu fazer o passe para o Yuri Alberto avançar e abrir o placar. Tem gente falando que o Everton falhou. Eu acho que o que acontece ali é que tem muita gente na frente do Everton, e o gramado do Allianz corre demais a bola, e eles molharam até umas horas no intervalo, no começo, né, antes de começar o jogo, e no intervalo era tanta água jogando naquele gramado, a bola corre demais. Então acho que o Yuri bateu muito firme, a bola ganhou velocidade, e aí o Everton não conseguiu alcançar e fazer a defesa, mas enfim, o importante foi que o Corinthians conseguiu abrir o placar, o importante foi que o Corinthians fez um jogo seguro, não foi vazado. O Ramon Dias está de parabéns, porque ele não inventou, ele fez o arroz com feijão. Ontem a gente teve uma super live na Rádio Coringão, e a gente falou muito sobre isso, né, do Ramon Dias não inventar, fazer o básico, e ele fez o básico e fez muito bem feito. O Corinthians, e mais que isso, eu acho que ele conseguiu trabalhar bem a cabeça dos jogadores, porque às vezes o treinador, ele faz um plano tático correto, ele mostra tudo ali que tem que ser feito, e dentro de campo o jogador não consegue cumprir. É por isso que eu também acho muito injusto que todo o peso, quando tem uma derrota e aí falhas ali que muitas vezes são individuais, a gente fica falando muito do técnico e não põe a responsabilidade nos jogadores. Os jogadores ontem do Corinthians assumiram a responsabilidade, fizeram um jogo muito bom, muito seguro, e conseguiram aí essa vantagem para o jogo de volta. Mas é extremamente importante que o Corinthians não ache que tá tudo certo, até porque no retrospecto com o adversário, o Palmeiras andou ganhando uns jogos ali na Neoquímica Arena, e se o time entra com a cabeça de vamos empatar,
às vezes a gente sabe que isso é muito perigoso, porque você chama muito o adversário para o seu campo de ataque, e aí não é inteligente da parte do Corinthians entrar no jogo de volta achando que tá tudo resolvido, porque do mesmo jeito que o Corinthians ganhou de 1-0 fora de casa, o Palmeiras pode ganhar de 1-0 lá na Neoquímica Arena, então o Corinthians tem que manter a mesma postura de comprometimento, de brigar, de disputar todas as bolas, de jogar sério, de um jogador estar comprometido com o outro, né? Coletivamente o Corinthians funcionou muito bem porque tinha essa leitura, esse entendimento de um ajudar o outro, de um cobrir o espaço do outro. Algumas vezes o Palmeiras, obviamente, conseguiu atacar. No final do jogo, o Palmeiras lançou mão ali, botou mais um atacante, colocou o Flaco Lopes, que era o centroavante até então, até chegar o Vitor Roque. Vitor Roque também tá chegando agora, mas ele teve ali uma ou duas jogadas que ele conseguiu finalizar, mas não conseguiu render. O Rafael Veiga, que é um dos principais jogadores do Palmeiras, não conseguiu render. Claro, quem vai analisar o que faltou pro Palmeiras é o lado de lá, que a gente tá para analisar o Corinthians. Mas falar o nome desses jogadores e o quanto eles não conseguiram jogar é mérito do Corinthians. Claro que às vezes o jogador não tá no dia bom, mas a gente não pode deixar de reconhecer o mérito do Corinthians, porque o Palmeiras teve lá suas chances? Teve, mas em boa parte do jogo o Corinthians conseguiu sim dificultar a vida do Palmeiras. Não é, de repente a pessoa vai lá e olha a estatística e fala, o Palmeiras deu 21 chutes, isso é impossível. Aí 8 foram no gol. O Hugo fez defesas, 4 chutes, se eu não me engano, do Palmeiras foi de dentro da área, mas de 28, né? 8 serem na direção do gol significa que os 21 foram bloqueados, que o Corinthians diminuiu o espaço, coisa que muitas vezes eu vim aqui reclamar, falando todo mundo consegue chutar de fora da área. Ontem, de fora da área mesmo, acho que teve só o chute do Estevão, ou uns outros 2 ou 3 a mais, que eu não consigo lembrar agora exatamente do lance, mas o Corinthians teve todo o mérito de conseguir essa vitória por 1-0 em cima do Palmeiras. E eu quero falar de mais um jogador aqui, individualmente, que é o Carrilho. Eu quero falar dele porque ontem na Super Live, a gente falou que na chegada do Carrilho, o Memphis chegou junto. Então, o Carrilho já não era um jogador badalado, né? Tava lá na Arábia, foi pedido pelo Ramon Dias, assim como o Fabrício Angileri. Então, tem que dar méritos pro Ramon, que de repente o povo fala, mas porque o jogador dentro de campo está mostrando o porquê eles foram os dois pedidos. E o Carrilho, uma categoria que esse cara tem é o gelado, porque ele sai no meio de 2 jogadores tranquilamente, ele ergue a cabeça, ele geralmente toma as melhores decisões, não é afobado. E por falar em não ser afobado, Fabrício Angileri também não é afobado. Teve um lance que o Palmeiras finalizou, o Hugo não conseguiu encaixar a defesa e a bola sobra lá, qualquer um teria espanado, teria, sei lá, às vezes ficado nervoso. O Angileri cabeceou tranquilamente, recuou a bola pro Hugo, um jogador muito, muito, muito bom. E agora, torcedor? Você acha que o Corinthians já tá com as 2 mãos na taça, ou botou uma mão na taça, mas tem que tomar muito cuidado no jogo de volta para ganhar, né, e se sagrar campeão? O que você achou da postura do time? O que você achou das decisões do Ramon Dias ao longo do jogo? Você achou que o Corinthians foi amassado pelo Palmeiras e deu sorte? Você achou que o Corinthians foi taticamente muito disciplinado e por isso conseguiu essa vitória diante do Palmeiras? Deixa aqui o seu comentário, siga a Rádio Coringão nas redes sociais para você não perder nenhuma notícia do Corinthians e, claro, compartilha muito o nosso conteúdo para que chegue a mais e mais corintianos, porque aqui na Rádio Coringão é de torcedor para torcedor. Tenha uma ótima semana, vitória do Corinthians, não tem como, né? Agora a gente vai ter uma pausa, então a gente vai ficar muitos dias aí felizes da vida com essa vitória importante do Corinthians e com esse passo muito importante para finalmente o Corinthians voltar a ganhar um título. E aí vai ser dentro da sua casa, diante do seu torcedor, que com certeza vai lotar a Neoquímica Arena. É isso, fiel torcida. A gente se vê lá na Neoquímica Arena no dia 27 de março. Até a próxima e vai Corinthians!